Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Graça e paz seja com você hoje e sempre. Amém. Que bom podermos nos reencontrar neste culto, este culto online, este culto celebrado pela Paróquia Luterana na Transamazônica, hoje no Templo da Comunidade Bom Pastor, em Rurópolis. Eu quero te acolher a você, meu irmão, minha irmã, que é membro da nossa paróquia, a você que nos diferentes lugares do nosso Brasil está acompanhando esta celebração. A palavra bíblica que é lema para este domingo, este que é o 17º domingo após Pentecostes. A palavra é conforme Filipenses, o capítulo 2, o versículo 10 e o verso 11, que assim nos diz: Ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Repito, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Neste culto, somos convidados a refletir sobre o sentido de nossa existência neste mundo. Se vivemos de maneira que precisamos ter cada vez mais para nos sentirmos satisfeitos, não passamos de pessoas infelizes e sempre estaremos em busca de algo mais, pois nunca estaremos satisfeitos. Somos convidadas a refletir, portanto, sobre o que realmente importa e deixar que a nossa vida seja orientada por Deus. Que possamos, portanto, nos voltar a Deus, confessar tudo a Ele e render glórias a Ele somente. Que por meio de uma vida transformada, sirvamos a Ele por meio dos nossos semelhantes, por meio daquilo que está à nossa volta. Que assim você, meu irmão, minha irmã, se sinta bem nesta celebração e que você, a sua família ou quem está com você possa ter esse momento de encontro com Deus e, diante dele, colocar aquilo que está em seu coração, orar a Ele, louvar o seu santo nome, confessar os pecados e, o mais importante de tudo, ouvir a palavra de Deus, que assim quer nos falar nesse dia. Nós celebramos este culto em nome e na presença do Trino Deus, aquele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido que nós cantemos o hino a seguir, assim louvando ao nosso Deus por esse novo dia que Ele assim nos concede. Cantemos. Diariamente na fé, na confiança e na esperança.
O apóstolo João assim nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, o capítulo 1, o verso 8 e o verso 9. Conscientes, meu irmão e minha irmã, da nossa desobediência diante de Deus e da nossa dependência de Deus, confessemos os nossos pecados diante dele. Assim eu convido que nós nos voltemos a ele em oração. Oremos. Senhor Deus, Pai misericordioso, Tu que a cada dia nos presenteias com o Teu amor, queremos confessar diante de Ti a nossa culpa por muitas vezes negligenciarmos este Teu amor, achando-nos donos de nós mesmos, apostando muitas vezes na nossa autossuficiência, na nossa própria força. Reconhecemos que somos carentes da Tua graça e do Teu amor. Ó Deus, Tu sabes todas as coisas e conheces o nosso falar e o nosso agir. Em muitos momentos, pecamos e nos desviamos do Teu caminho. Somos frágeis na fé e no nosso testemunho como cristãos, como cristãs. Confessamos o nosso medo de testemunhar a Tua palavra. Confessamos a nossa falta de humildade. Confessamos que estamos submetidos ao pecado e por nós mesmos não conseguimos nos libertar. Assim, por amor a Cristo Jesus, é que clamamos o Teu perdão, ó Deus. Concede-nos o Teu perdão, para que tenhamos um novo ânimo para andar em Teus caminhos e vivermos alegres e certos de Tua presença em nossa vida. Amém. Deus ouve a nossa confissão, nos acolhe e nos ergue quando fraquejamos. A Sua palavra assim nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16. Crendo nesta palavra em que nos fala desse amor maior de Deus em nosso favor, é que assim nós possamos crer que o perdão nos é alcançado por esta morte e ressurreição de Jesus. Que assim nós possamos viver alegres, renovados, tendo a esperança fortalecida e assim também anunciando e concedendo o perdão. O perdão assim nos é anunciado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Este ambiente virtual é ambiente de culto. E, como tal, nós não queremos nos esquecer ou nos achar distantes das realidades de sofrimento, de opressão, de guerras ou de agressão às pessoas, maus tratos à criação de Deus. Nós queremos clamar a este Deus pelo seu cuidado, pelo seu amor e principalmente para que Ele tenha piedade de nós. Convido que nós cantemos ouvindo pelas dores deste mundo, ó Senhor. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida.
Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmã com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Deus amado, nós te damos graças pela vida que tu nos dás, te damos graças pela oportunidade de podermos perdoar e também ser perdoado por ti. Obrigado, Deus, que tu nos perdoas em Cristo Jesus, nos liberta do peso da culpa, do pecado, e assim nós te pedimos que tu possas nos orientar por meio da tua palavra que nós queremos ouvir a seguir. Dá que, ó Deus, nós possamos ouvir e agir em liberdade ao ouvir esta palavra. É o que nós te pedimos em nome de teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que contigo e na unidade do Santo Espírito vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. A primeira leitura bíblica que nós queremos ouvir nesta celebração é a palavra do Antigo Testamento, conforme o livro do Eclesiastes, o capítulo 1, o verso 2, depois o verso 12 até o verso 14, o capítulo 2, o verso 18 até o verso 23. Se você quiser, pode pausar o vídeo e abrir com calma a leitura bíblica que nós queremos fazer a seguir, conforme a sua Bíblia. Ouçamos a leitura a seguir. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Verso 12. Eu, o sábio, fui rei de Israel, em Jerusalém, e resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. Que serviço cansativo é este que Deus nos deu? Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Capítulo 2, verso 18 até o verso 23. Tudo o que eu tinha e que havia conseguido com o meu trabalho não valia de nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. E ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho e ficaria com tudo o que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão. Então, eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa, e depois tem de deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão e não dá certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que ganhamos com isso? Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgostos. Não podemos descansar nem de noite. É tudo ilusão. Palavra de Deus conforme Eclesiastes assim nos diz. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no seu Santo Espírito seja conosco hoje e sempre. Amém. No texto de Eclesiastes, conforme nós ouvimos, o verso 2 nos chama a atenção. Diz o sábio, é ilusão, tudo é ilusão. É tudo como correr
atrás do vento. Ao ler esta passagem, ao ouvir o que o sábio está tentando dizer, então me perguntei: quem é que fala algo assim? Quem é que está por trás destas palavras? A primeira impressão é de que parece alguém que está deprimido, alguém que perdeu a alegria, perdeu a esperança. Continuei então olhando para o texto e deixando que esse texto assim falasse. O verso 18, portanto, assim nos fala: tudo o que eu tinha e que havia conseguido com o meu trabalho não valia nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. Então, uma outra hipótese surgiu sobre quem é esta pessoa. Com este versículo, nos parece que é alguém que está desiludido. Trabalhou, tinha uma posição privilegiada e perdeu o seu posto. Vendo que o seu trabalho provavelmente não iria adiante, ou porque não se sentiu recompensado, ele diz: é tudo ilusão, é como correr atrás do vento. Viajando nos pensamentos e tentando entender, olhei um pouco mais adiante, até mesmo fora do texto que nós ouvimos, conforme diz o verso 15. Ninguém pode endireitar, diz o texto, o que é torto, nem fazer contas quando faltam os números. Meu irmão, minha irmã, logo veio uma outra hipótese. A personagem deste texto é alguém que cruzou os braços, ou seja, trabalhou, tentou, agiu e percebeu que de nada adianta, nada muda, nada melhora. E por isso, tudo é ilusão. É como correr atrás do vento. Ou como diz o verso 22 e o verso 23, nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que nós ganhamos com isso? Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgostos. Não podemos descansar, nem de noite. É tudo ilusão. Diante dessas palavras que são tão negativas aos nossos ouvidos, o texto é curioso ao dizer que estas eram as palavras de um sábio. Como assim? Um sábio. Sábio em que sentido é esta pessoa que diz essas palavras? Eu convido, a fim de que nós possamos agora olhar para o Novo Testamento e ler segundo o Evangelho de Lucas, o capítulo 12, o verso 13 até o verso 21. Eu convido, meu irmão, minha irmã, que nós possamos assim abrir as nossas Bíblias, portanto, neste Evangelho. O Evangelho de Cristo conforme Lucas, o capítulo 12. Lucas, o capítulo 12, o verso 13 até o verso 21. Eu quero compartilhar com você esta passagem, que assim nos diz. Palavra de Cristo, portanto. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então, Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então, ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que vou fazer? Ah, já sei. Disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros ainda maiores. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo:
homem feliz. Você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora, descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo o que você guardou? E Jesus concluiu: isto é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Palavra do Evangelho de Cristo. Jesus, sendo buscado para ajudar na disputa entre irmãos pela herança, Jesus afirma: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. O que Jesus está querendo dizer? Jesus aponta para as verdadeiras riquezas, para aquilo que verdadeiramente vale a pena. E é isto que o sábio fazia quando dizia que tudo é ilusão, ou é como correr atrás do vento. Diante do que o sábio escreve em Eclesiastes e o relato de Jesus no Evangelho, fica uma pergunta para você e para mim. Qual é o sentido das coisas que nós fazemos? Qual é o sentido de levantar de manhã, de ir trabalhar, por exemplo, de passar o dia fora, deixar os filhos muitas vezes no cuidado de outras pessoas, voltar para casa, descansar e no outro dia fazer tudo novamente? Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o sentido de nós fazermos parte de uma comunidade? Por que nós somos membros de uma igreja? Por que nós pagamos contribuição, por exemplo? Qual é o sentido destas coisas? Ou para nós, nada disso faz sentido, nada disso importa. E por isso nós lamentamos, nós cruzamos os braços, ou dizemos que, de fato, não faz sentido mais fazer parte de uma igreja. O sábio nos coloca contra a parede, meu irmão, minha irmã. Será que não estamos correndo atrás do vento, das coisas que estão se parecendo como ilusão na nossa vida? No tempo que temos, do qual nós muitas vezes reclamamos que cada dia está mais curto, nos faltam horas, nós gostaríamos de ter não 24 horas, mas 30 horas, 36 horas ou ainda mais, porque nós nos ocupamos com muitas coisas. Será que investimos o nosso tempo, a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos naquilo que realmente importa, naquilo que realmente tem valor, ou gastamos a nossa vida nas ilusões? Quanto tempo nós perdemos, por exemplo, no uso das tecnologias do celular e não aproveitamos o tempo com os filhos, com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe, ou então com os amigos? Quanto tempo nós investimos no trabalho e perdemos a oportunidade de ver os filhos crescer, de sentar e conversar besteiras com os amigos, simplesmente dar risada, ou de fazer um passeio em família? Ainda falando em trabalho, muitas vezes colocamos o trabalho em primeiro lugar para conquistar estabilidade econômica e aí muitas vezes esquecemos de valorizar o que de fato importa, ou seja, quem nos rodeia, valorizar a fé, valorizar a comunidade. O sábio também diz no capítulo 3 que tudo tem o seu tempo. Sim, tudo tem o seu tempo. A vida é feita de escolhas. A cada minuto nós precisamos tomar uma decisão. Essas escolhas e decisões estão no campo da liberdade, ou seja, do livre-arbítrio que Deus nos concede. Diante dessa liberdade que nos é concedida por Deus, podemos optar por aquilo que realmente importa ou então perder tempo, perder a nossa vida com ilusões. Nós escolhemos. Eu e você precisamos sim do trabalho. Ele é importante.
pois é dele que vem o nosso sustento. É por meio do resultado do trabalho, por exemplo, que nós temos o dinheiro. E com esse dinheiro nós usufruímos de muitas coisas. Ele é importante, sim. Porém, corremos o risco de um dia, olhando para a nossa vida e acabar dizendo: foi tudo ilusão. Foi como correr atrás do vento. Você deseja isso, meu irmão, minha irmã? Nós queremos isso? Imagino que não. Nós queremos investir o nosso tempo, aproveitar a vida, trabalhar, curtir os filhos, curtir a família, porque nem hoje nós temos certeza quanto tempo vai durar. Quem concede todas as coisas, quem possibilita todas as coisas é o próprio Deus. É Ele que tem determinado para nós o dia da nossa vida. Quantos dias vão ser? Nós não sabemos. Por isso que nós possamos não nos esquecer de que a nossa vida é limitada. E esta pandemia nos lembrou isso muito bem, de que a nossa vida é como um botão de rosa. Hoje ele surge, desabrocha, floresce, mas tem o seu tempo determinado. Uma hora ela seca e morre. Deus não desampara o seu povo. Agora, deixar de olhar para Deus e encontrar sentido nele é como correr atrás do vento. É ter de afirmar: tudo é ilusão. Se nós abandonamos a Deus, nós abandonamos a vida em comunidade, se nós deixamos a família de lado, é como correr atrás do vento. É tudo ilusão. E assim quero finalizar, meu irmão, minha irmã, este momento da pregação da palavra de Deus. A vida que Deus assim nos concede em Cristo Jesus é uma vida preciosa. Pelo perdão e salvação conquistados em Cristo, encontramos liberdade. Liberdade de escolher o que realmente importa e o que dá sentido. Cuidemos para que as nossas escolhas não nos afastem de Deus, do seu cuidado, do seu amor, e que assim nos tragam tormentos e angústias. Diz o apóstolo Paulo em Colossenses, o capítulo 13, o verso 17: e tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradam a Deus, o Pai. Que Deus nos conceda a verdadeira sabedoria, e que essa sabedoria possa guiar as nossas escolhas, e que elas sejam voltadas para este Deus que está acima do sol, este Deus que está muito além, este que nos fez, nos chamou pelo seu nome, nos tornou filhos e filhas dele por meio do batismo, e que assim nos chama a encontrar sentido nele, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Que Deus assim guarde o seu coração e a sua mente, e que nós possamos meditar nisso, e que Deus nos abençoe. Amém. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá,
primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Eu convido meu irmão e minha irmã que nós nos voltemos ao nosso Deus em oração. Eu convido que nesse momento você, eu, nós possamos colocar tudo que está no nosso coração, na nossa mente, diante de Deus, na confiança de que Ele assim ouve e atende conforme a vontade dEle. Vamos orar. Amado e bondoso Deus, te agradecemos pela Tua palavra, que é uma palavra viva e que tem falado a nós em muitos momentos. Ajuda-nos, ó Deus, a pensar nas coisas do alto, buscando em primeiro lugar a Ti e confiando de que todas as demais coisas assim serão acrescentadas. Que a Tua palavra, ó Deus, nos oriente e nos dê sabedoria para o nosso agir e proceder, e que assim demos espaço para a ação do Teu Santo Espírito em nós, nos revestindo como nova criatura em Cristo Jesus, e que moldados e transformados por Ti, possamos fazer a diferença como pessoa cristã. Queremos colocar, ó Deus, diante de Ti, as situações de sofrimento à nossa volta. Cada um e cada uma de nós tem no seu coração, na nossa mente, os motivos, e assim pedimos, ó Deus, que Tu lembres desses motivos e atenda conforme a Tua vontade. De modo especial, nós queremos lembrar da Marli, do Luiz Gustavo, que estão com sintomas da Covid-19, que Tu possa, Senhor, amenizar esses sintomas e que, conforme o teste, se ele comprovar de fato a infecção, que possa ter o tratamento adequado e que eles possam, o mais rápido possível, se recuperar e assim voltar a ter o bem-estar. Nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, lembrando da situação desta pandemia na qual nós estamos, das milhares de pessoas que já faleceram ou que estão sofrendo nesta pandemia. Nós estamos chegando a 140 mil pessoas que faleceram. Isso é triste. Isso é assustador. Por isso, ó Deus, te pedimos que Tu seja presente na vida das famílias que tiveram que se despedir de uma maneira tão terrível, sem muitas vezes poder estar próximo desse familiar querido. Que Tu possas confortar, ó Deus, possas animar e sustentar com Teu Santo Espírito. Dá que nós possamos manter a esperança em Ti, confiar de que dias melhores virão, que de fato essa pandemia vai acabar, mas que nós possamos fazer a nossa parte, possamos cuidar, a fim de que não sejamos também vetor de contaminação junto a outras pessoas. E que possamos confiar de que a Tua mão está conduzindo a ciência, a fim de que eles possam encontrar, de fato, uma vacina, e que essa vacina que está sendo testada possa realmente ter resultado positivo, a fim de imunizar e trazer tranquilidade ao Seu povo. Assim, ó Deus, nós colocamos todos os motivos que estão no nosso coração, na nossa mente, lembrando da reunião que aconteceu do Conselho Sinodal na semana passada e também da Assembleia, que todos os encaminhamentos que foram tratados, que foram conversados, discutidos, que tudo isso possa acontecer e que nós possamos, como igreja, dar um bom e belo testemunho aqui e ali, aonde Tu assim nos colocares. Assim colocamos tudo nas Tuas mãos, ó Deus, confiando no Teu cuidado e amor. Assim oramos as palavras que Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim nós chegamos ao final desta celebração, agradecendo a sua presença. Queremos seguir, confiar de que a bênção de Deus está sobre nós e que nós possamos assim encontrar sentido nele, que a nossa vida possa ter sentido, sabendo que nossa vida tem um valor muito especial para Deus e que nós possamos buscar a Ele acima de todas as coisas e que as demais coisas assim serão acrescentadas. Recebamos a bênção do nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus assim te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor nosso Deus levante o seu rosto e te dê a sua paz. A bênção e a paz do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja com você, com a sua família, com todos que estão na sua casa e que você vai se encontrar. Sigamos na paz do Senhor e sirvamos a Ele com gratidão e alegria. Um bom e abençoado final de semana, uma abençoada semana. Amém.